Tá com seu coração preparado, sim ou não? Então dá um recado para alguém e fala assim: é sem mimimi, hein? Amém? Já deu o recado? Recado dado. E tudo que eu falar aqui, eu não estou falando da sua vida, eu estou pregando a palavra de Deus. O título da palavra hoje é Decidindo Destinos. Então nós vamos falar sobre o poder das nossas decisões, das nossas escolhas, embasados na palavra de Deus. Decidindo Destinos, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Efésios 4, 17 em diante, vai dizer assim esse texto: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém, queridos? Pode se assentar, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo, fala conosco, nós precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Ore comigo, não me deixa sozinho agora nessa oração. Fala: Jesus, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala: Jesus, eu preciso ouvir a Tua palavra. Senhor, a liberdade aqui, a legalidade aqui, para que o Senhor ministre, o Senhor ensine, o Senhor inspire, o Senhor possa corrigir as nossas ações em Ti através da Tua palavra. Que saímos daqui alimentados de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas pessoas às vezes não conseguem ter de forma clara sobre a sua vida o poder que as suas decisões têm sobre ela e sobre as pessoas que convivem com ela ou vivem com ela. Nossas escolhas, nossas decisões não moldam simplesmente uma situação. Nossas escolhas e decisões têm o poder de moldar o nosso futuro. Uma decisão tomada impensada pode trazer dores, marcas e sofrimentos por muito tempo no coração de uma pessoa. Mas também nossas decisões podem trazer cura, ânimo, renovo e restauração ao coração daqueles que sofrem. O que nós mais vemos hoje, talvez na nossa geração, são pessoas que não conseguem decidir. São pessoas que, não conseguem se posicionar sobre nada, das coisas mais simples do dia a dia. E eu ouvi
preparando essa mensagem, pesquisando, eu li, melhor dizendo, uma frase que não é minha, mas que expressa bem sobre essa questão do poder da decisão. Olha só, essa frase diz assim, ó: a indecisão é uma decisão tomada para não decidir. A indecisão é uma decisão tomada para não decidir. Quando você vive de forma indecisa, sem conseguir se posicionar, sem conseguir assumir suas responsabilidades, sem conseguir assumir a direção da sua vida, você está decidindo não decidir, você está deixando sua vida ir e fluir, do jeito que for, vai, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que acontecer. Essa não é a filosofia de Deus para nós, esse não é o modo operandi de Deus para a nossa vida. Deus, Ele sempre vai falar no nosso coração com relação às direções que Ele vai nos dar, o norte que Ele vai deixar para a gente seguir. A gente é que precisa estar atento àquilo que Deus está falando, e nós é que precisamos ter coragem para decidir. Então olha para alguém e diga para essa pessoa assim: suas decisões decidem seu destino. Talvez tem pessoas aqui hoje querendo decidir coisas na sua vida, não sabe para onde pegar, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como se portar, não sabe que preço vai pagar de tomar uma decisão. Nós vamos entender hoje aqui que nossas decisões, que decidirão o nosso destino, os próximos anos da sua vida, talvez a sua profissão, a cidade que você vai morar, se você vai casar ou não, se você vai para o ministério ou não, talvez muita coisa possa ser decidida hoje no seu coração, se você der lugar a Deus hoje aqui. Se você abrir o seu coração e dizer: Senhor, fala comigo. Então você começa a aprender nessa noite, não só sobre aquilo que eu estou falando, mas sobre o que a palavra de Deus vai nos direcionar. Que as nossas decisões precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. Porque quando nós fundamentamos as nossas escolhas e as nossas decisões no nosso coração, a gente pode falhar. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração tem o poder de enganar a nós mesmos. Então nós precisamos fundamentar nossas escolhas e nossas decisões sobre coisas que são sólidas, sobre coisas que são imutáveis. O texto que a gente leu aqui do livro de Efésios, Paulo vai enviar sua carta ao povo de Efésios, porque eles eram um povo que haviam recebido uma palavra que havia transformado a vida deles, que havia dado uma nova direção e um novo norte. A partir da chegada do Evangelho, a mudança de comportamento, de atitude, sabe, da forma de lidar com as coisas, estava sendo implementada na comunidade de Éfeso. Mas conforme o tempo foi passando, conforme os dias foram passando, eles começaram a deixar de praticar algumas coisas que eles tinham aprendido. Eles começaram a decidir não aplicar e não a viver mais os princípios que eles tinham recebido. E Paulo vai dizer para eles: o que vocês têm realizado, o que vocês têm cometido, o que vocês têm feito, não é o que vocês receberam de Cristo. Então uma pausa aqui para que você reflita comigo. Se hoje você fosse fazer uma avaliação sobre a sua vida, sobre os seus comportamentos, a forma com que você lida com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu futuro, com as suas expectativas, a forma com que você lida com a sua fé, você acha que a forma com que você vive a sua vida está dentro de qual padrão? Do que agrada ao seu coração? Do que traz um sentimento de realização só para você? Ou está dentro daquilo que Deus espera para a sua vida? Suas decisões que moldaram o seu destino até hoje e te trouxeram aqui, foram tomadas sobre o quê? Talvez vão ter momentos da nossa vida que a gente vai ter que ser impulsionado a decidir rápido. As coisas estão acontecendo, as coisas estão mudando, você tem que tomar uma decisão. Mas ainda que nós venhamos ter que tomar decisões rápidas, porque tem processos acontecendo, coisas acontecendo, a gente precisa decidir o que fazer. Ainda que seja assim, nossas decisões não podem ser fundamentadas nas nossas emoções. Diga para si mesmo, diga assim: minhas decisões não podem estar fundamentadas nas minhas emoções. Paulo vai dizer para eles: vocês precisam entender que a atitude de vocês, a mente de vocês, tem que ser inspirada pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer para eles: permitam que o Espírito Santo trabalhe na mente de vocês e trabalhe nas ações de vocês. Queridos, é isso que nós temos que fazer na nossa vida.
A gente tem que ter uma oração sincera, desafiadora e falar: Espírito Santo, dirige as minhas atitudes. Espírito Santo, dirige os meus comportamentos, dirige as minhas tomadas de decisão. Espírito Santo, não me deixa reagir de uma forma que eu possa falhar e pecar. A gente tem que entender que as nossas decisões fundamentadas em Cristo vão ter um princípio central: glorificar Jesus. Reconhecer que Ele é que está conduzindo tudo na nossa vida. Paulo vai dizer para eles: não voltem à velha vida. Não voltem a cometer coisas que vocês fizeram lá atrás. Se vocês já decidiram abandonar comportamentos, lugares, atitudes, manias, por que vocês estão voltando a ter os mesmos erros, ter as mesmas falhas, se vocês já decidiram seguir? Já decidiram construir uma nova vida. E o que tem de gente, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco, que faz isso, que decide fazer, que decide mudar, e lá na frente, quando as coisas estão fluindo, ela volta para o mesmo erro, para o mesmo lugar, para a mesma mentalidade, para a mesma atitude. Nós precisamos ser firmes e constantes nas nossas decisões. O texto para mim de Efésios é exatamente isso. E Paulo vai dizer para eles: vocês precisam decidir, mudar a forma de falar, decidir que tipo de palavra vão sair da sua boca. E ele vai dizer no versículo 29, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Ele vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo. E Paulo ainda vai enfatizar: livrem-se. Ele está dizendo assim, ó, é você que tem que decidir, é você que tem que assumir as rédeas, é você que tem que se posicionar. Livre-se da amargura, da raiva, da ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Lá no versículo de número 32 que a gente leu, vai dizer o seguinte: ao invés disso, sejam bondosos e tenham compaixão. Então a decisão da mudança não é algo para um dia, para uma semana, para uma circunstância. A decisão de mudança, ela precisa ser renovada no nosso coração, na nossa mente, de forma constante. Nosso posicionamento tem que ser assim. A gente vai aprender que algumas decisões que a gente tomar vão nos levar a romper ciclos, a quebrar ciclos. Algumas decisões que você vai tomar vão te levar a viver coisas novas que pessoas que talvez você convive, familiares, pais, pai, mãe, não viveram antes. E se você tiver coragem para tomar essa decisão, você vai ter que ter entendimento que há um preço que cada decisão que a gente toma vai cobrar de nós. Quando a gente decide sobre algo, a gente tem que ter consciência: tem um preço para pagar. Ainda que seja por algo bom, vai ter um preço para pagar. Se for por algo ruim, então aí nem se fala. Se tomar uma decisão errada, aí por algo bom, o preço às vezes já é alto. Alguém da família que olha e diz assim: ninguém tem faculdade na minha família, vou ser o primeiro a fazer. Quando decide fazer a faculdade, parece que tudo luta contra. Em nome de Jesus, que não seja essa tua realidade, mas é a realidade de muitas pessoas que eu vou dizer. Perde emprego, briga na família, não consegue estudar, não tem ambiente de paz. Arruma um emprego, tem que sair às vezes 7 horas do emprego, entrar 7h10 na faculdade. Se quiser estudar é de madrugada, tem que dormir pouco. E parece que acontece de tudo quando essa pessoa decide fazer algo que ninguém na família dela fez, para impedir ela de fazer. Porque quando você decide quebrar um ciclo, você tem que estar com a tua consciência nesse entendimento: eu vou ter que pagar um preço ali. Será que eu estou preparado para isso? E quem não toma decisão consciente não consegue pagar o preço. Quem toma decisão baseada na emoção, quando vem as pancadas, quando vem a dificuldade, quando vem: não consigo, não dá, a faculdade não é para mim, essa vida não é para mim, isso não é para mim. Porque às vezes o preço vai doer. Você tem que colocar sua mentalidade e dizer assim: eu vou romper com isso, eu vou vencer aqui. Alguém que tem o sonho de deixar de ser empregado e virar patrão. Abrir uma empresa não é fácil, por mais que você tenha uma boa ideia. Só que para abrir uma empresa, você vai ter que mudar a sua mentalidade.
Você vai ter que ter mentalidade de patrão. Eu vou talvez aqui deixar muita gente triste, mas eu preciso te dizer isso. Com mentalidade de empregado, você nunca vai conseguir ser patrão. Você nunca vai conseguir fazer a tua empresa prosperar. Tem gente que quer prosperar num negócio próprio, tendo mentalidade de empregado, de funcionário. Não dá certo. Não dá. Infelizmente eu tenho que desconstruir isso para ser realista com você e dizer para você, irmão, toma a decisão correta. Você quer abrir uma empresa? Deus está fazendo o teu coração arder para isso. Você tem que ter mentalidade de empresário, tem que entender que você vai ter que pagar um preço mais alto que os outros, sofrer mais que os outros, renunciar a um monte de coisa. Se não mudar a mentalidade, não cresce. É decisão, é o poder da decisão que está nas nossas mãos. Você acha que o Senhor não se preocupa com essas áreas da nossa vida? Você acha que Deus não quer que essas áreas da nossa vida glorifiquem o nome dEle? Irmão, eu preguei aqui quinta-feira e disse, o Senhor espera que a gente dê fruto em todas as áreas, porque quanto mais a gente frutificar, mais glorificado será o nome do nosso Deus. O texto vai dizer sobre isso. Então Ele espera que a gente frutifique, mas não tem como a gente frutificar se a gente não entender o poder que as nossas decisões têm, o preço que a gente vai ter que pagar, e o preço que a gente tem que enfrentar, a mentalidade que a gente tem que mudar. Alguém que deseja abandonar um pecado, às vezes tem um pecado na família, tem um pecado na vida dela e vem coisa assim, sabe? Mês que vem eu vou pregar sobre isso mais profundamente. Mas quando ela decide abandonar o pecado, fala assim, eu não vou pecar mais aqui. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso é pecado. Parece que Satanás vem com o pecado na bandeja assim, ó. Você não vai mesmo? Você está lá na sua casa sossegado, parece que Satanás manda o correio lá na porta da sua casa levar o pecado. Você fala que não, o WhatsApp vibra. Tá on? Só chegar. Rolezinho? Você fala, não, em nome de Jesus. Aí Satanás fala, vai. Ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. Eu brinquei hoje de manhã lá, né? Até errei os casais, né? Era o Felipe e a Joana, né? Felipe e a Joana falaram que decidiram assim, não vamos fazer jejum de chocolate. Foi a coisa mais engraçada que eles estavam lá. Não, então vamos, vai ser de chocolate? Vai ser, não vamos ficar tantos dias sem comer chocolate. Eles começaram a orar, Senhor, tal, chocolate. Acabaram de orar, passou um caminhão na rua. Ele até filmou, passou um caminhão na rua, 30 chocolates por R$10. Ô Satanás, tá de brincadeira comigo? Meu Deus. Irmãos, o inimigo ele vai tentar você em toda decisão que você tomar. A hora que você falar assim, vou bloquear, irmãos, te acha onde você nem sabe que você podia ser achado. Então toda vez que a gente renunciar ao pecado, a gente tem que ter consciência que a gente está tomando uma decisão, e a gente vai ter que pagar um preço. Não é não. Alguém que decide pelo ministério, não, eu quero ter ministério na igreja, eu quero servir. Não, Deus está, meu coração está ardendo. Eu quero ser pastor, eu quero ser músico, eu quero ir para missões. Vem, querido, vem em nome de Jesus. Mas vem consciente do tamanho do preço que vai ter que pagar. Porque o que eu já vi de gente chorando, falando assim, é pesado, é difícil. Vem consciente do tamanho da responsabilidade. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor espera que aqueles que entrem no ministério lancem as mãos ao arado sem olhar para trás, porque tem um preço para ser pago. E às vezes a gente acha que tudo vai fluir bem. Não, irmão, tudo vai dar certo porque o Senhor está no controle, amém? Mas tem uma estrutura para que isso dê certo. Tem um processo para que tudo isso dê certo. Tem um caminho para que tudo isso dê certo. E é sobre isso que eu quero entrar nesse ponto da mensagem. Posso começar a pregar em nome de Jesus? Você me dá mais 40 minutos? Ah, pastor. Calma, não vai ser tudo isso não. 35 vai estar. E eu acho que vai ser não. Mas nesse ponto da mensagem, eu quero que você entenda o seguinte comigo. Que existem algumas coisas que a gente precisa fazer no nosso coração, na nossa mentalidade, na nossa vida, para que a gente entenda o poder das nossas decisões. Primeira coisa que eu quero que você entenda comigo: você precisa
cuidar do seu coração. Por que você precisa cuidar do seu coração? Porque se você não cuidar do seu coração, o coração do homem, como ele é enganoso, em tempos difíceis, você pode ser levado pelas suas emoções a tomar decisões erradas. E eu vou ter que te dizer isso. Toda decisão que você toma baseada na sua emoção, ela é frágil. E ela não vai ter estrutura para permanecer. A estrutura de decisões tomadas sob suas emoções, ela vai ruir ali na frente. Ela não é autossustentável. Ela não consegue permanecer. Por isso a gente precisa guardar o nosso coração. E quando eu falo de coração, eu estou falando sobre seus sentimentos, suas emoções, aquilo que você vai sentindo no decorrer do seu dia a dia. A gente precisa guardar o nosso coração. E assim como Paulo diz aos Efésios, eu quero trazer para você aqui nessa noite: cuide do seu coração e não deixe o seu coração ser contaminado pela ira, pela raiva, pela amargura. Não deixe o seu coração ser contaminado pela inveja. Não deixe o seu coração ser contaminado pela soberba. Não deixe o seu coração ser contaminado pela mentira. Guarde o seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, irmãos, você pode estar vivendo uma vida, porque você quer viver aquela vida só para mostrar para outra pessoa que você é melhor do que ela falou que você não era. Deu para entender, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que às vezes ela sofre uma decepção, sofre uma traição, sofre uma rejeição, sofre um abandono, ela sofre até uma violência. E eu não vou colocar em questões o peso emocional daquilo que ela sofreu, mas tem gente que sofre tudo isso e ela não consegue se desconectar daquilo, ela não consegue se desprender daquilo, aí ela passa a viver a vida dela com o coração conectado naquilo. Então ela não quer ter uma família para construir um lar, ela quer ter uma família para mostrar para alguém que disse que ela não seria feliz, que ela nunca teria uma família, que ela foi capaz de ter uma família. Ela não quer ter um emprego melhor porque ela é capaz, ela quer ter um emprego melhor para mostrar para alguém que ela é melhor do que aquilo que apontaram no coração dela. Então ela passa a viver uma vida mentirosa. Ela não vive uma vida onde as coisas vão fluir. Ela vive uma vida simplesmente nas emoções. Por isso estou dizendo para você: cuidado com o teu coração. E avalie hoje ele. Se você não está tomando as decisões, as escolhas da sua vida, simplesmente porque você quer mostrar para alguém que você é melhor do que essa pessoa falou que você não era. Simplesmente para mostrar para alguém que te perseguiu, que te prejudicou, que te traiu, que te humilhou, que te apontou, que te, menosprezou, para mostrar para essa pessoa: eu sou capaz. Não é assim. Não pode ser assim. Porque senão você vai viver uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira de uma estrutura frágil. Você nunca vai ser emocionalmente, liberto, emocionalmente curado. Então o nosso coração tem que estar livre de tudo isso. Olha o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Pode ir o 10 também, por favor. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas. Então, se o Senhor hoje viesse para examinar o seu coração e te recompensar segundo as ações, as decisões e as escolhas da sua vida, qual nível e tipo de recompensa você teria da parte de Deus da sua vida? Abre para mim Provérbios 17, 9. E aí, olha só: quem perdoa a ofensa mostra, mas quem insiste nela separa amigos. Por isso que eu estou dizendo para você: não viva uma vida para querer mostrar para alguém que às vezes nem lembra que você existe. Tem gente querendo eu vou brincar com o português aqui, tá? Se amostrar, né? Quer se amostrar. Eu sei que vocês lembraram, não vou fazer o memezinho não. Amostradinho, fiz. Tem gente que quer, tem gente que parece que quer isso. Porque vive numa dependência emocional disso. Queridos, entenda: Deus vai provar o seu coração para avaliar suas intenções. Se Deus provar o teu coração hoje, o que está movendo suas decisões? O que está movendo as suas atitudes?
Outra coisa que a gente vai precisar entender: não decida nada a partir do medo. Tem gente que por medo decide algo ali. Calma, peça discernimento a Deus. Pastor, mas eu estava com medo. O ser humano vai lidar com vários medos. Tem gente, irmãos, que às vezes tem histórico na família, né, de alguém que teve enfermidade no coração, problema de coração, o tio, o vô, o pai, a mãe, sei lá. Às vezes a família tem um histórico de problema cardíaco. Se ela sentir uma dor no peito, ela já fala assim: meu Deus, Jesus amado, Senhor, misericórdia. Calma, quebra tudo isso em nome de Jesus. Não estou dizendo para você desprezar a medicina, jamais vou falar sobre isso. Eu estou dizendo que às vezes tem gente que fica com medo sem necessidade. Eu tenho certeza aqui que tem gente que já ficou com medo de um negócio que sequer chegou a acontecer. Sim ou não? Você ficou lá falando: meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, vai decidir. Meu Deus, daqui a pouco passou, acabou, não aconteceu nada. Você sofreu sem necessidade nenhuma. E provavelmente alguém entre nós aqui, alguns talvez entre nós, tomaram decisões por medo, se arrependeram. Puxa, não devia ter feito isso. Puxa, não devia ter feito isso. Tem gente que vive com sentimento de abandono, de rejeição, de traição. E fica com medo de se posicionar. Fica com medo de decidir. Tem gente que fica com medo de não ter dinheiro, medo de faltar as coisas, e não toma a decisão que Deus está inspirando o coração dela. Na vida profissional, Deus às vezes está mostrando, Deus está direcionando. Deus está mostrando para você que é para você decidir. E aí ela fica lá: eu não sei. Tem gente que não consegue se libertar daquele sentimento de não ser aceito. Tem gente que às vezes quer fazer qualquer coisa para ser aceito num lugar. Não, irmãos, não é assim. Livre o seu coração do medo. O medo é algo que vai bater na porta do seu coração. Mas olha o que o salmista, no Salmo 56, versículo 3, vai nos dizer: ainda que o medo seja um sentimento que a gente vai ter que lidar com ele ao longo da nossa vida. Salmo 56, 3, por favor. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Pega a mão direita ao céu e diga assim: quando o medo bater na porta do meu coração, diga: eu decido que eu confiarei no Senhor. Amém, queridos? Quando o medo bater na porta do seu coração, declara para ele: eu decido confiar no meu Deus. Ah, mas me traíram, me caluniaram, me perseguiram, me prejudicaram, eu sofri, eu não consegui lá atrás. Ei, o medo não vai entrar na porta do meu coração. Eu decido confiar no meu Deus e no meu Senhor. É uma escolha, e não permitirmos que as nossas decisões sejam tomadas a partir do medo. A gente precisa guardar o nosso coração, para que a gente tenha um entendimento que existem decisões permanentes e existem decisões temporais. Tem gente que está fazendo de decisões permanentes algo temporal e está querendo que as decisões que eram para ser temporais se tornam permanentes. E aqui é uma grande confusão. Quantas pessoas já falaram para Deus, será assim: Senhor, a partir de agora, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou falar tal coisa. É igual o povo de Éfeso. Recebeu uma mensagem que gerou transformação e disse: nunca mais eu vou ser desse jeito, nunca mais eu vou fazer tal coisa. Daqui a pouquinho, voltaram a fazer as mesmas coisas. Preste atenção. Quando você decide algo que você tem consciência que precisa ser permanente, você tem que lutar para que essa decisão resista a todo e qualquer ataque, todo e qualquer período de dificuldade. Sabe por quê? E me perdoe, eu não quero ser ofensivo a ninguém aqui, mas eu estou trazendo a palavra de Deus, amém? Isso é um alerta para você hoje, no seu coração, no ciclo que você está vivendo. Sabe por que a gente tem tantos casamentos que se desfazem hoje na nossa geração? Porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço que o casamento exige. Tem gente que toma a decisão permanente e torna ela temporária.
Tem gente que jura diante de Deus, não é diante do pastor não, é diante de Deus. Eu serei fiel a você até a morte, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na primeira enfermidade, na primeira escassez de finanças. Essa pessoa pula do barco. Então eu quero dizer para você, olha para o seu casamento e decida sobre ele e dizer: eu vou permanecer nele até o fim. Eu vou pagar o preço até o fim. Tem gente fazendo os relacionamentos que deveriam ser permanentes coisas temporais. Tem coisas que vão ser temporais, tem coisas que você vai tomar decisão que vão fazer parte da sua vida por uma estação. Essa decisão é para essa estação. Essa decisão é para isso aqui. Olha, eu quero fazer a faculdade. Vou jogar aqui aleatoriamente. Eu quero fazer uma faculdade de advocacia. Só que não dá para mim trabalhar de advogado ainda. Então, se não dá para mim trabalhar de advogado ainda, eu já vou trabalhar. Eu vou trabalhar de faxineiro, de sorveteiro, de servente pedreiro, se for preciso, mas eu vou pagar a faculdade. Mas essa decisão de trabalhar aqui, ela é temporal, porque daqui a pouquinho eu me formei e eu vou ter uma profissão ali. Quem está entendendo isso aqui? Diga amém. Isso é só uma coisa aleatória, mas só para você entender. Coisas que deveriam ser temporais, a gente quer transformar em permanente. E aí a gente não muda, a gente não evolui, a gente não se liberta, a gente não vive uma nova fase, a gente não vive um novo ciclo. Pastor, mas toda vez que eu tento, toda vez que eu quero fazer, toda vez que eu me disponho a fazer, parece que tudo fica mais difícil. Sim, porque você está começando a pagar o preço da decisão que você teve. Se você hoje for olhar para a sua vida, querido, não olha para ninguém não, é só você e Deus agora. Responda a si mesmo no seu coração. Se você hoje for olhar para a sua vida, você é feliz com a sua vida? Você é feliz com as suas escolhas? Você é feliz exatamente vivendo o que você está vivendo hoje? Se sim, glorifica a Deus porque você buscou o direcionamento de Deus e você suportou as dificuldades e as adversidades e você resistiu sob as decisões que Deus te levou a tomar. Mas se não, escute. Reorganize as suas escolhas, reorganize o seu coração e tome decisões a partir daquilo que Cristo espera que você viva. Tome decisões de fé, tome decisões, de amor, decisões de perdão, decisões de recomeço. Pastor, mas eu preciso de sabedoria. Pois é, Tiago capítulo 1, versículo 5. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Esse texto vai dizer para nós assim: se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Irmãos, se há uma coisa que não pode faltar na nossa vida, é sabedoria. Às vezes a gente decide errado porque faltou sabedoria. Sobrou precipitação, sobrou ansiedade, sobrou inquietação e faltou sabedoria. A sabedoria faz você buscar conselhos. A sabedoria faz você avaliar o todo. A sabedoria faz você ponderar: se eu decidir isso, qual que é o preço que eu tenho que pagar? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Se eu decidir ir por aqui, o que eu tenho que fazer? Se eu decidir ter esse relacionamento, se eu decidir fazer essa faculdade, se eu decidir ter esse ministério, se eu decidir mudar para essa cidade, se eu decidir construir isso aqui, se eu decidir abrir essa empresa, qual que é o preço que eu tenho que pagar? Eu estou disposto? Eu tenho estrutura para isso? Eu tenho condições para isso? A gente tem que pagar. A gente não consegue às vezes fazer as coisas, desculpa, é verdade como eu vou colocar isso, mas às vezes as coisas mais básicas que Cristo pede para nós. E aí depois a gente não tem como brigar com Ele, irmão. O Senhor vai examinar o seu coração e vai dar a você a recompensa exata das suas ações. Eu nem quero que você levante a mão, mas eu vou precisar falar sobre isso aqui. Quantas pessoas hoje estão passando um perrengue literal na sua vida financeira? Eu acredito num Deus que prospera os nossos caminhos. Eu não acredito num Deus que dá dinheiro deliberadamente. Mas eu acredito num Deus que prospera os nossos caminhos e nos dá recurso para que Ele cumpra através das nossas vidas o propósito que Ele estabeleceu para nós. Mas tem gente que não rompe, tem gente que não prospera, tem gente que não vive isso, porque não entendeu os caminhos da fidelidade, que não entendeu que dízimo e oferta não é para tirar nada de você, é para ensinar o seu coração a depender dEle, é para te desprender das coisas dessa terra. Se eu não consigo exercitar a fidelidade, porque tem gente que consegue ser fiel quando ela recebe R$500 de salário, porque ela só precisa dizimar 50. Ela consegue ser fiel quando ela recebe 1.000, porque ela só precisa dizimar 100. Até 2.000 ela consegue ser fiel porque ela tem que dizimar 200, mas quando ela recebe 3, ela fala assim: mas 300 é muito. Se ela receber 4.000, 5.000, então nem se fala. Porque tem gente que mede dízimo e oferta por dinheiro, por valor financeiro.
E você sempre vai aprender aqui nessa igreja que não é sobre isso, não é sobre o quanto você dá, é sobre o propósito que move o seu coração. Então se eu não consigo ser fiel a Ele, com as receitas que Ele permite que entre na minha mão, independente dos valores que chega, e eu não entendi ainda que isso não é sobre dinheiro, isso é sobre fidelidade, isso é sobre confiança, não tem como eu cobrar Ele de uma prosperidade que eu não plantei para viver, que eu não lancei nele, eu não consigo às vezes exercitar isso. Tem gente que acha que dízimo e oferta é troca, então numa estação difícil da vida dela, ela fala, agora eu vou ser fiel. Ela vai lá, pega o envelope, ela faz no Pix, ela dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a hora que ela vê que as coisas voltaram no normal, ela para. Ela para. Aí depois, Deus, minha vida. Dízimo e oferta não é troca, é lei espiritual. É ato de adoração que flui do nosso coração. Então a gente precisa ter consciência de quais são as decisões permanentes da nossa vida, que a gente tem que honrá-las. Sejam espirituais, sejam de ordem comportamental, seja de ordem emocional. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. A gente tem que saber, será que a gente está vivendo de acordo com isso? Então, baseado naquilo que você sonha para a sua vida hoje, baseado naquilo que você quer para a sua vida hoje, financeira, emocional, familiar, criação dos seus filhos, relacionamento, profissional, ministerial, você está disposto a pagar o preço por aquilo que você sonha? Você está disposto a construir isso? Está disposto a renunciar? Está disposto a colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor? Quando eu anseio pelo ministério, eu tenho que entender, eu não vou abrir mão da minha família, não é para colocar minha família em segundo lugar, mas é natural que quando eu sirvo no ministério da igreja, as pessoas da igreja façam mais parte da minha vida do que às vezes a minha própria família de parentes. É verdade ou não? Sim ou não? É. Você passa a ter mais tempo com as pessoas da igreja, e isso não é negar a sua família lá, isso é entender que você está vivendo um novo propósito, você está vivendo uma nova estação, você está vivendo um novo lugar. Então você tem que estar disposto. Nós, para não estar disposto, será que nós estamos? Você vai entender outra coisa quando você entende o poder das suas decisões. Existem oportunidades que vão passar por você apenas uma vez. Um modelo de oportunidade que vai passar na sua frente apenas uma vez. Outras oportunidades podem surgir de outras maneiras, mas tem alguns modelos de oportunidades que passam por você uma única vez. É lindo a gente ir para a história de Davi, né? Davi, homem corajoso, foi lá, derrotou Golias, Deus fez dele, né, um rei. É lindo. Deixa eu perguntar, Deus mandou Davi derrubar Golias? Não tenha medo, não, não. Deus mandou Davi derrubar Golias? Não. Davi foi para o acampamento do exército de Israel para lutar com Golias? Por que ele lutou com Golias? Porque Deus mandou. Não, Deus não mandou. Ele lutou com Golias por duas coisas. Primeiro, por uma oportunidade. Vai na Bíblia. Ele fala assim, mas por que vocês não estão enfrentando esse cara? Você já viu o tamanho dele? E daí? Vocês se esqueceram a quem você serve? Não, mas fica tranquilo que vai aparecer alguém. Por que vai aparecer alguém? Porque o rei falou que quem vencer esse gigante vai casar com a filha dele, com a princesa, e ainda vai ser isento de imposto. Os irmãos dele falaram, para que você está perguntando aqui, rapaz? Some daqui. Ele ainda retruca e falou assim, nossa, posso nem conversar, vocês me tratam mal desse jeito? Aí Davi, não, mas peraí, pergunta para outro. Fala para mim, peraí. O que o rei vai dar para quem derrubar aquele cara lá? Não, quem derrubar aquele rapaz lá, aquele cabeçudo lá, vai casar com a princesa. E que mais? A família vai ter isenção de imposto. Pode dizer que eu vou lutar contra ele, porque eu sei por quem eu vou lutar. Davi aproveitou uma oportunidade, e porque aquela oportunidade ele entendeu que era única e especial, ele entendeu que ele iria aproveitar aquela oportunidade em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, o gigante caiu, porque ele entendeu que ele tinha uma oportunidade, e porque ele não se conformou com aquilo. Então talvez algumas oportunidades vão passar por você.
Você tem que entender se essas oportunidades são de Deus ou não. Então, mas como eu entendo então que essas oportunidades são de Deus ou não são de Deus? Se eu tenho que aproveitá-las ou se eu não tenho que aproveitá-las? Básico e simples. Tem algumas coisas que eu notei aqui, básico e simples. Essa oportunidade glorifica o nome de Jesus através da sua vida? É de Deus para você. Essa oportunidade representa cuidado, amor, proteção, provisão de Deus para a sua vida, para que você reconheça, é Deus que está fazendo? É de Deus para a sua vida. Irmãos, desde que a gente veio para cá nesse salão, a gente queria montar o nosso coffee ali. Mas essas coisas de cafeteria, irmãos, é caro, irmãos. Qualquer coisinha que você vai fazer é caro. E toda vez que a gente conversava, falava, meu Deus do céu. Aí teve um rapaz aqui na cidade que montou uma cafeteria, funcionou 2 semanas, desativou ela. Aí ele falou para mim, compra as minhas coisas. Eu falei, rapaz, não tem dinheiro não. Não, mas compra as minhas coisas. Eu falei, quanto que você quer? Tanto. Eu falei, aí que eu não tenho mesmo. Você tá maluco? Aí passou, ele falou, não, compra minhas coisas, eu parcelo no cartão. Eu falei, eu não tenho cartão com esse limite não, irmão. Você tá doido? E passou. Aí ele me encontrou uma terceira vez, ele falou, fala o seguinte, vai lá, pega aquelas coisas, me paga R$400 por mês, o mês que você puder você paga, o mês que você não puder você não paga, e só começa a me pagar daqui 3 meses. Eu falei, ah é? Desse jeito? Eu falei, Débora, prepara o caminhão e vai buscar. Ela falou, que jeito que vai pagar? Eu falei, não sei não. Eu falei, então eu vou buscar. E graças a Deus está pagando todo mês para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Vamos pagar até perder de vista, mas não vai pagar. E é nosso, amém, irmãos? Da nossa igreja, a estrutura que você, quando compra um salgado lá, quando você compra um lanche, ela está ajudando a gente a pagar mensalmente. E por que eu estou dizendo isso? Porque você às vezes precisa entender as oportunidades que aparecem para você. Opa, isso aqui tem louvor. Isso só poderia acontecer se Deus colocasse a mão. Quando não tem louvor a Deus, quando a oportunidade te leva a quebrar princípios, quando a oportunidade te leva para longe de Deus, faz você pecar, faz você falhar, isso não é de Deus não, irmãos. Quando ela traz divisão, quando traz discórdia dentro da sua casa, marido, esposa, tem que estar de acordo. Quando tem discordância, irmão, vai orar, porque se não for de Deus, Deus vai tirar do coração. Você consegue entender isso aqui, sim ou não? E você vai aprender que as decisões mais difíceis da sua vida são pessoais e intransferíveis. Seja a boca de Deus para alguém e diga para essa pessoa assim, ó, não terceirize as suas decisões. E solta logo, entendeu? Em nome de Jesus, misericórdia. Você quer fazer alguma coisa grande na sua vida? Você quer viver algo grande na sua vida? Você quer viver um novo ciclo na sua vida? Você quer ser curado emocionalmente, espiritualmente? Viver o que Deus tem para a sua vida? Não terceirize as suas decisões. Tenha coragem de se posicionar, tenha coragem de reconhecer, tenha coragem de decidir, tenha coragem de ir. Se Deus está te apontando, levanta e vai. Se Deus está te direcionando, vai. Não fique esperando que o outro decida, não fique esperando que o outro faça. Irmão, o que eu vou falar aqui pode parecer brincadeira, mas não é. Decida, desde as coisas mais simples na sua vida. Coisa que me... Ai, eu preciso respirar. Aquele negócio, vamos comer? Vamos? O que nós vamos comer? Ah, não sei. Aí eu já falo, você vai comer isso? Aí já preciso pedir, a ira não vai me dominar, estou brincando. Né? Mas como é difícil às vezes as pessoas decidirem. É igual aquela história do marido e da mulher que foram no médico. O marido chegou com a esposa no médico, a esposa tentando acalmar o marido, falando, amor, eu não posso entrar com você. Você tem que entrar e explicar para o médico o que você está sentindo. Mas você não vai entrar comigo? Não, não vou entrar. É só você explicar o que você está sentindo. Ele falou, mas o que eu estou sentindo? Pelo amor de Deus. Não tem nenhum homem assim aqui, né, gente? Os homens aqui nem parece que está morrendo quando está gripado, não é verdade? Mas a gente tem que ter coragem para decidir. Coragem para se posicionar. Amém? E você tem que entender a última coisa. A sua decisão tem que ser acompanhada de ação.
Adianta só decidir? Adianta só ficar pensando como seria? Às vezes tem gente que decide aqui, toma decisão aqui, hoje eu vou falar, hoje eu vou fazer, hoje eu vou... Não fiz, porque ficou só aqui. Não vai romper em nome de Jesus. Jesus está te mandando, Jesus está colocando no teu coração está ardendo, você entendeu? Haja de acordo com aquilo que Deus está fazendo no seu coração arder. Pese, suporte as estações difíceis. Pese as dificuldades, suporte as estações difíceis. Porque aquele que suporta as estações difíceis, este verá o fluir de Deus através da sua vida. Que as suas escolhas, as suas decisões sejam fundamentadas na palavra que vocês já receberam. É por isso que eu li o texto de Efésios, que Paulo vai ser enfático: não voltem a ser como vocês eram antes. Não pratiquem as mesmas coisas. Se livrem de ira, de amargura, de raiva, de medo. Se livrem de tudo isso. Deixe que o Espírito Santo mude a mente de vocês, as atitudes de vocês, e decidam as coisas mais importantes da sua vida, firmados na palavra, cheios de sabedoria, porque aí o seu destino, o seu futuro estará sendo moldado, gerado sobre aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Entenda que em algumas estações você sofre, em alguns momentos talvez você é machucado, em outros Deus vai usar situações parecidas para curar você. Entenda que algumas portas parece que se fecharam aqui para que Deus realmente te conduza a viver outras portas ali, mas você tem que decidir fluir, você tem que decidir seguir, você tem que decidir abandonar coisas, abandonar lugares, abandonar pecados, para caminhar diante daquilo que Deus tem para você. Tenha coragem de decidir a partir daquilo que Deus está fazendo o seu coração sonhar e arder em nome de Jesus Cristo, amém?